Marca não é só logo, marca é estratégia e intenção. As marcas, você sendo uma pessoa com nome forte ou uma empresa, elas precisam gerar identificação, conexão emocional com o seu público, resolver um problema real, melhorar a vida dessas pessoas, oferecer uma experiência genuína e memorável para elas. Tudo isso é construção de marca. E é aí onde eu acredito que as marcas, cada vez mais, elas precisam sair de uma relação transacional, que é essa briga de preço, e mais pela uma relação de conectar, de a partir de um fio condutor, uma única visão de futuro, elas trazerem o seu propósito, colocarem em prática, ou seja, falarem, agirem, né, e se comunicarem da mesma forma, de uma forma coerente, consistente, para que as pessoas percebam quem elas são, a sua essência, a partir do ponto de vista único delas. E é isso que eu acredito e que eu faço aqui na Impulsar. Agora eu vou compartilhar um pouco de como eu trabalho aqui na Impulsar. Seja para você pessoas ou empresas, a metodologia, a base é a mesma. Claro que vai mudar uma coisa ou outra, o aprofundamento de uma coisa ou outra, até porque o meu trabalho é super personalizado, mas os passos são os mesmos. Passo 1, a gente vai fazer um diagnóstico e entender justamente aonde está esse gap de percepção que a gente precisa corrigir. Então a gente vai olhar para a visão interna, né, o olhar do fundador, a gente vai olhar para a visão externa, que são os seus parceiros, os seus clientes, né, seus potenciais clientes, e a gente vai olhar para o mercado, entender concorrente, direto e indireto, e benchmarks que a gente pode aprender ou não, que sejam da categoria ou não, mas que a gente pode aprender. Visto isso, é onde a gente vai fazer no passo 2 o nosso raio-x. O raio-x é justamente entender o que está legal, que a gente precisa manter, quais são os seus impulsionadores, né, que vão te fortalecer e o que a gente precisa melhorar. E como a partir disso, a gente vai olhar para o seu DNA da sua marca para que a gente possa construir essa estratégia de curto, médio e longo prazo. Passo 3. Passo 3 é justamente a partir desse diagnóstico, né, desse raio-x, a gente vai construir essa visão de futuro e entender o ponto A e como você chega no ponto B, né? Projetar esse futuro e como que a gente vai chegar lá. E a gente vai traçar essa visão de futuro olhando para o 360 da marca, para justamente construir valor para a marca, né? Como ela é percebida, como ela é reconhecida, para o negócio. Então, como está a minha experiência, minha jornada, os meus pontos de contato, né? O meu modelo de negócio, a minha esteira de produtos, a minha precificação, uma estrutura comercial e também olhando para a comunicação. Como que eu comunico? Tá claro? Quais são os meus canais de aquisição de clientes? O meu CRM, enfim, tudo isso compõe essa visão de futuro. Então, de fato, é uma visão 360. Passo 4 é o plano de ação. Então, a partir desse DNA da marca, né, a gente vai criar um plano para fazer acontecer. E esse plano, ele precisa de prazo, ele precisa de responsáveis, líder, e ele precisa de KPIs, ou seja, métricas para que a gente acompanhe e, de fato, tenha essa mensuração de resultado no curto, médio ou longo prazo. E isso é um trabalho onde a gente tira a estratégia e leva para execução. E é aí onde entra o passo 5. Passo 5 é a execução, é o acompanhamento de toda essa estratégia no dia a dia. Você pode ter certeza que vai ter muitas rotas a serem corrigidas, muita coisa que a gente planejou que não vai sair como a gente deseja, mas é aí onde mora a beleza disso tudo, né? É entender o que faz sentido e o que não faz, corrigir rápido, aprender rápido e implementar. No fim do dia, a orquestração das frentes é muito parecido. Quando a gente fala de empresa, a gente está falando de vendas, de marketing, de experiência, de produto. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de posicionamento estratégico, marca, né, no caso, de conteúdo, de estrutura comercial, de ponto de aquisição de cliente, né, de canais de aquisição de cliente. No fim do dia, a estrutura é muito parecida. Eu trago toda a minha experiência do B2B e carrego para o B2C. Então, por isso que hoje a Impulsar atende tanto empresas quanto pessoas. Eu tenho um cliente muito especial que eu queria compartilhar, que é uma escola em São Paulo, pioneira em educação infantil. Quando eles chegaram com um desafio para mim, que é eu preciso mudar e melhorar minha rede social.
Quando eu fui entendendo do desafio deles e do problema, eu fui fazendo um monte de perguntas, eu entendi que, na verdade, eles não tinham um básico. Eles estavam perdidos e não sabiam quem eles eram e como eles iam se posicionar. E por que isso? Porque teve um boom do mercado de educação, onde vários grupos grandes compraram escolas, e começaram a profissionalizar e ficar muito parrudos, né, de estrutura comercial, de comunicação, né, de agência e tudo mais. Foi aí onde a gente começou um trabalho muito estruturante, né, de entendimento do DNA dessa marca mesmo, qual a essência, qual a origem, qual a história dessa marca e como a partir disso a gente potencializaria a partir de uma comunicação muito clara e muito direta. Quando eu fui fazer o trabalho diagnóstico, eu entendi que havia um problema super estruturante, interno, onde os times internos estavam batendo cabeça e não estavam integrados. E isso, obviamente, refletia para fora e para a comunicação fora. Então, esse trabalho que partiu de uma estratégia da gente ter esse entendimento muito claro da essência e olhar para o futuro e falar: é lá que eu quero chegar. E a gente construiu isso, refletindo tanto nos pontos de venda, nos pontos de contato, na comunicação com os clientes, com os stakeholders, com parceria, criamos novas linhas de negócio e foi um trabalho muito, muito maravilhoso que a gente agora está colocando na rua e em breve vocês vão ver. Se você ficou interessado em saber mais sobre o meu trabalho, comenta aqui, eu quero, que a gente vai entrar em contato.